É que a partir do terceiro ano, a gente foi entendendo que a Traços tinha um compromisso de inovação de políticas sociais, principalmente para a população em situação de rua. O que é isso? Você se colocar naquele mundo onde você está lendo, né? Naquela história. Ela é muito poderosa. Ela é poderosa a leitura, né? Detalhe. Me diz uma inovação no mundo tecnológica, social, sem que haja participação. E eu acredito que daqui a um tempo, essa nossa identidade que está sendo formada vai chegar em outros lugares também. E todas as decisões são tomadas aqui. Ela tem que ser um produto que ganhe de todos esses produtos, em porcentagem de venda e em quantidade. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu, Vitor Mesquita, estou com meu amigo Fábio Gabriel. Estamos começando mais um episódio onde a gente vai estar falando da economia criativa aqui em Brasília, como a gente pode trazer fomentos e conquistar fomentos como artistas e também como produtores culturais. A gente está aqui com um convidado super especial. Então, se você já não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta no sininho para receber as notificações quando a gente enviar novos vídeos. É isso aí. Hoje também nós vamos falar a respeito de alguns fomentos na parte da cultura, também da revista Traços. Quem ainda não viu a revista Traços, estava sentado em um restaurante, em algum bar, em alguma localidade em Brasília e recebeu essa visita de pessoas trazendo esta revista, essa parte chamamos de arte de encontro, né? De conhecer um pouco das pessoas que existem em Brasília. E uma pessoa bem especial hoje aqui em nossos estúdios, Reinaldo Gomes, é isso? É isso. Bem-vindo, diretor executivo da revista Traços e um tanto de outras frentes que ele trabalha, vem falar um pouco pra gente aqui hoje, um bate-papo bem proveitoso para você aí que nos acompanha no Lamparina Podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Uma iniciativa eu acho muito importante, não só para a cidade, mas para o mundo, trazer aqui um conjunto de parceiros e fazedores culturais e da educação e pessoas que discutem, né, a civilidade dos novos tempos, né, a importância da gente ter um olhar mais humanista é fundamental participar de um canal. Mas antes de mais nada, eu queria dar um presente para vocês. Opa. Que é a coleção das últimas edições da revista Traços aqui. Pô, que legal. De Brasília, a seção de Brasília, né? A gente já está aqui na edição 71, indo para 72, são 8 anos de projeto. Pô, e essas aqui são da Traços Rio, né? Que aqui com a Juliana Alves, com o Lulu Santos. Que legal. Essas aqui já trazem um projeto que se replica no Rio de Janeiro, que é a Traços Rio de Janeiro, que vai para os seus 3 anos de idade agora, é nova. Mas que também tem feito um processo significativo lá para a cultura e para a população em situação de rua no Rio. Já é aí um filho de Brasília se exportando para o Rio de Janeiro. O que é a revista Traços? Para as pessoas que não conhecem ainda, Reinaldo, traz um pouco desse conceito Traços, né? Desse projeto que se iniciou aqui em 2005, não foi isso? 2005. Traz 2015. Um pouco aí. 2015. São 8 anos. 8 anos, 2015. Excelente. A revista Traços, na verdade, ela é um projeto sociocultural, né? Ela é uma revista que trata sobre a cultura do Estado, né? Do Distrito Federal como um todo. E ela tem uma primeira missão cultural que é mostrar a cultura de Brasília, do Distrito Federal para o Distrito Federal. E do Distrito Federal para o mundo, né? Do Distrito Federal para todos os outros lugares. Às vezes a gente conhece uma obra de um artista, mas não conhece o artista, né? Às vezes a gente conhece um filme e não conhece o diretor, não sabe o que pensa, passa na rua, nem reconhece. E é importante a gente trazer essas significantes e essas significâncias do que é a cultura, do que pensa, do que faz e mostrar para o Distrito Federal a capacidade que tem cultural, né? A gente brinca que às vezes é preciso a pessoa fazer fama lá fora para ser reconhecida aqui, né? Quem não conhece a Leila Oléria, que só foi conhecer a partir do The Voice, né? Ou, nossa, ela aqui já fazia esse sucesso, já era o que era, né? E um conjunto de designers, diretores, fotógrafos premiados internacionalmente, da moda, da gastronomia, e que a gente nem sabe, a gente nem conhece, nem reconhece um pouco a cultura. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a Traços,
aí 2015, 2016, nós pensamos assim, ó, com um ano e meio, 3 anos, nós vamos começar a dar umas capas nacionais, umas capas do Distrito Federal, porque não vai ter tanta gente assim, né? E nós estamos há 8 anos descobrindo também, que é um exercício, às vezes chega muita gente, são propostas de apresentar artistas ou fazedores culturais, às vezes a gente, o próprio conselho editorial nas suas pesquisas, a gente consegue trazer um conjunto de pessoas que nem nós às vezes conhecíamos, né? Então, veja, nós já produzimos mais de 4.000 fazedores culturais de Brasília e ainda tem uma lista, né? O Nicolas Ber brinca que fala assim, vai passar um tempo, daqui a um tempo vai parecer que quem não apareceu na Traços não existiu na cultura de Brasília naquele período. Porque ela, de fato, além de ser uma revista colecionável, uma revista para você guardar como a memória da cultura da sua cidade, ela tem esse prazer de apresentar a cultura para a cultura. Por exemplo, nós fizemos uma trilogia há um tempo atrás de design. Vamos fazer 3 edições de design de Brasília para contar um pouco a história. Brasília é a cidade criativa do design, reconhecida. Pela Unesco, né? E eu vou te dizer que uma trilogia foi pouca. Não deu para botar todo mundo do design de referência. E aqui a gente está falando, a Traços, ela traz o fazedor cultural que está pronto. Ou que já ganhou algum prêmio, mas que está pronto para o mercado. Nós não estamos falando aqui de iniciativas culturais. Sim. Então, você imagina que no design, numa curadoria, a gente viu que 3 revistas eram poucas. Então, primeiro, essa revista que mostra a cultura do Estado para o Estado. Da mesma forma que no Rio, ela tem um outro projeto editorial que mostra a cultura do Rio para o Rio, para o mundo. Né? Então, elas conseguem criar e perceber a identidade cultural local e trazer. De quebra, é muito importante que ela tenha um compromisso social. Né? Como todo objeto cultural, a gente apresenta um plano de distribuição. Você vai apresentar o projeto de um filme, projeto de música, projeto de teatro. Como é que você vai distribuir isso para a sociedade? Para quem? E o processo de distribuição da revista, ela é vendida por pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade social. A gente trabalha basicamente com 3 públicos. O público que a gente chama da abordagem, que é aquele público que você vê lá que está no papelão, que está embaixo da marquise. O público que já está sendo atendido pelo sistema. Então, às vezes ele está abrigado, ou às vezes ele já tem um auxílio emergencial, etc. E em terceiro, aquele público que foi recentemente impactado pelo Covid, aquele que se desorganizou, mas não foi para a rua. Então está devendo 3 aluguéis, está com dificuldade de pagar, etc. Esses são os nossos públicos. E como é que ela funciona basicamente? O nosso vendedor, ele vende a revista a R$10, fica com R$7 e R$3 ele usa para fazer uma nova dinâmica de rodada de revista. E é interessante dizer como é que nasceu isso, assim, porque a gente tinha aí há quase 15 anos atrás, eu e o meu sócio hoje, o André Noblar, nós tínhamos uma ONG de educação e que trabalhava muito com atendimento à população carente, porque nós éramos também do DCE, do CEUB na época. Então o DCE tinha um conjunto de bolsas que a gente servia à população por meio dos alunos. Então o aluno de arquitetura ajudava a fazer projetos de casa, reforma, olhar, etc. O cara da pedagogia fazia alfabetização, né? O time do direito ajudava um conjunto de... Então, as alunas de direito ajudavam na direito da família, direito processual, uma série de questões. E a gente foi entrando nas comunidades, só que era um período muito de pleno emprego. A gente estava no final do governo Lula, tinha um grau de empregabilidade alta, você tinha um conjunto de programas sociais que atendiam quase todos os setores. Então, tinha o ProUni, tinha o ProJovem para jovem, tinha o Primeiro Emprego, tinha o programa de combate ao trabalho infantil, tinha o Bolsa Família, etc. Então, estava quase todo mundo contemplado em ofertas de políticas públicas. E a gente vai pensando, mas quem que não está? Quem que está fora desse jogo? E a gente percebeu que tinha um segmento social, que era a população em situação de rua, que estava fora de todas as possibilidades e ofertas. Porque o programa do Primeiro Emprego exigia a escolarização, exigia você sentar no banco de aula e fazer um curso de 200 a 800 horas. Você não tira o cara que está 20 anos na rua, bota ele numa cadeira da escola. O ProJovem exigia CEP, o outro exigia... Todos eles exigiam algum tipo de exigência
que ultrapassavam o nível de possibilidades da pessoa estar em situação de rua. Documento. Então, se você botasse o cara para fazer uma formação profissional e ele não tivesse 75% de presença, você perdia o dinheiro, 100% daquele coisa tinha que devolver o dinheiro. Então, não tinha mecanismo nem de financiamento, nem de adaptabilidade. E aí nós começamos a pesquisar, igual maluco, processos e propostas de formatos que pudessem atender esse segmento. Que até hoje é o maior desafio das políticas públicas. Sim, né? concordo. Olha a Cracolândia em São Paulo, passaram prefeitos de direita, de esquerda, de centro, e lá, problema. Claro que nós tivemos lá em São Paulo iniciativas bastante interessantes, importantes, e que a descontinuidade da política às vezes também afeta esse desenho. Mas, de toda sorte, nós começamos a pesquisar e por uma sorte do destino, o pai do André estava viajando numa viagem a Buenos Aires, e lá ele comprou uma revista chamada HMSAS, que é uma revista que tem o mesmo método hoje da Traços. E aí nós descobrimos que já tinha na Inglaterra há 10 anos uma revista nessa modelagem, que ela era vendida e o dinheiro era justamente para ajudar públicos vulneráveis. E aí nós fomos pesquisar isso, e começamos a pesquisar, e fomos na Inglaterra, fomos na Argentina, aí descobrimos que a OCA estava recém-iniciando em São Paulo, que é a nossa irmã mais velha. E aí, com o tempo, descobrimos um desenho de países, de cidades do mundo que tinham a mesma metodologia, que eram publicações de rua voltadas a um público vulnerável. E aí o que nós fizemos? Começamos a estudar como é que fazia, não tinha jeito de financiamento para fazer. As leis atuais de incentivo não davam conta, não tinha lei estadual de incentivo ainda no DF, não tinha, os mecanismos de fomento não davam conta pelos formatos de execução, tanto da assistência social como da cultura. Pô, não vamos entrar e vamos devolver dinheiro, porque é um público instável, hoje ele está, amanhã ele não está, você tem que ter uma metodologia de desenvolvimento. E a partir daí, então, a gente começou a achar mecanismos de financiamento, de incentivo, foi criada a lei de incentivo à cultura do DF, e outros mecanismos de financiamento, a gente conseguiu projetizar o primeiro modelo. Que até antes da pandemia já se articulava com uma instituição internacional que compõe 125 cidades no mundo que tem esse mesmo formato metodológico, uma publicação uma publicação de rua vinculada a um público vulnerável. E aí nós fomos aperfeiçoando esse modelo. A gente foi fazendo ano após ano, e fomos construindo um desenho, inclusive com vários parceiros. No primeiro ano a gente se somou a Fermento com o Grilo, que era nosso parceiro, que é um cara de muitíssima criatividade, qualidade, ajudou a gente a formatar um desenho. Depois veio o Alexandre Rangel, que era nosso parceiro no administrativo financeiro, também se apaixonou pela revista, entrou, ficou 3 anos conosco. De forma que hoje quem compõe esse time de direção sou eu, a Michele Cano e o André Noblat. Fazemos esse desenho de construção. Mas o que é interessante a partir daí? É que a partir do 3º ano, a gente foi entendendo que a Traços tinha um compromisso de inovação de políticas sociais, principalmente para a população em situação de rua. O que é isso? As políticas voltadas à assistência social, principalmente vinculadas à população de rua, elas se repetem ano após ano sem nenhum tipo de inovação metodológica ou sem nenhum tipo de inovação estrutural. Então, você tem ali um processo de manejo de pop rua, que aí uma instituição ganha, ele tem que fazer um manejo para casa de recuperação, outro manejo para o CAIS, outro manejo para a saúde, outro manejo, e você fica ali e não tinha nenhum debate mais forte sobre ganho de autonomia. A gente se somou a partir daí a Fiocruz e foi uma mudança se somou ao Marcelo Pedra e a Fabiana, que são membros da Fiocruz, do núcleo de pop rua, que tem doutorandos, etc. E começamos a desenvolver aspectos metodológicos daquilo que a gente fazia e dava certo. Vamos olhar o que está dando certo aqui e o que não está dando certo, vamos aperfeiçoar, estudar o que está dando certo, vamos aperfeiçoar e estudar o que não está dando certo. Que eu brinco que o erro na Traços é uma aprendizagem e a gente estimula as pessoas a poder errar. Porque quando você nunca fez um processo, errar faz parte do processo. Então, por isso ainda a gente está, inclusive... Ainda mais trabalhando com cultura, né? Ainda mais trabalhando com cultura e ainda mais trabalhando com população em situação de rua, que tem as suas características comuns, mas diferenças de pessoa a pessoa.
E ali que vem a criatividade, né? E aí que vem esse processo, que é um processo nosso, necessário para todas as equipes que compõem a Traço. A Traço tem uma equipe editorial própria, porque a cada revista terminou uma, tem que começar outra. Ela tem uma equipe administrativa própria, ela tem uma equipe social e de vendas própria e uma equipe de comunicação própria. Então, essa equipe social e de vendas, ela com esse desenho que a gente começou a construir com a Fiocruz, nos possibilitou ir para outras universidades. A Traços hoje tem parceria com mais 8 universidades públicas e privadas, com a Organização Ibero-Americana, com a EI, Estados Ibero-Americanos, com a UNFPA, que é o Fundo de Populações das Nações Unidas, né? E com outras 8 secretarias de Estado, todas olhando para o mesmo foco, gerar autonomia para esse sujeito. Porque para a gente, aí a gente vai falar aqui no componente humanista, para a gente, autonomia, a gente baseia mais ou menos, e a gente foi formado assim, como educação e trabalho. Sim. Quanto mais educação o sujeito tem, mais ofertas do trabalho ele tem e mais independência financeira de vida ele tem em relação aos pais, à mulher, ao esposo, aos filhos, ao patrão. Então, olha, seu chefe, você não está gostando, você tem outras 5 ofertas de emprego lá fora. Você larga aqui, o mercado não vai te deixar. Então, quanto mais oferta de educação e trabalho, mais autônomo o sujeito é. Essa era a formação que a gente tinha. Quando a gente começa a investigar um pouco mais esse desenho, e que trabalha com desenho de população de rua, a gente percebe que a autonomia está na quantidade de vínculos que você consegue estabelecer ao longo da sua vida. O que significa isso? Se você tem um vínculo profissional consolidado, mas ele está indo mal, você está brigando com o seu chefe, etc., com a sua chefe, o que acontece? Você recorre à sua família, você vai falar, pô, chegar em casa, vai falar com o seu marido, com a sua esposa, falar, pô, foi um dia horrível, não sei o quê. Mas vamos supor que você brigou com a sua esposa por uma questão qualquer. Você vai recorrer a quem? A seus amigos. Ah, mas seus amigos estão todos casados, nenhum pode sair para beber hoje, eu precisava sair para beber hoje. A quem que você vai recorrer? Ao esporte, à academia, eu vou malhar, vou fazer jiu-jitsu, vou se parecer. Se não tem isso, a quem você recorre? A diversão, a cultura, a arte, dança. Você vai estabelecendo um conjunto de vínculos que te ajudam a superar as dinâmicas do dia a dia, porque viver é muito duro. Então, você consegue ir absorvendo esses vínculos. O que acontece? A autonomia não é ser individual, né? Vamos dizer, só eu, né? Só eu, viver não é. O solitário, né? Ou me formar apenas, ou trabalhar só para mim. Né? A relação com o outro é fundamental. E aí, por isso que você vê gente que é milionário, tá, alcoólatra, outro não sei o quê, porque eles vai trabalhando mecanismos em que ele vai se isolando ou rompendo. E a pessoa que está em situação de rua, ela vai rompendo esses vínculos. Até que o último vínculo que permanece dela é o vínculo com o Estado. Precário, sim, permanece, e algumas vezes um vínculo abusivo, que ele apanha do setor da polícia, ou apanha de um setor do comércio, ou é marginalizado e não é permitido dormir embaixo de uma marquise. Quer dizer, aí a gente está falando aqui já a cidade como direito, né? Então, assim, o direito à cidade é um debate que é cada vez mais discutido. Você vai ver aquela arquitetura agressiva de você botar pinos embaixo de viadutos, prego banco de praça dividida para o cara não dormir, né? A cidade vai deixando de ser uma cidade inclusiva, etc. Então, nesse processo, a Traços, ela estabelece, a partir deste desenho, um processo de ganho de autonomia, não só de recomposição de vínculos, então retomar o vínculo com o trabalho, retomar o vínculo com a educação, retomar o vínculo com a sociedade, retomar o vínculo com o lugar em que vive. Então, muitas vezes a gente coloca um porta-voz da cultura da Traços para vender no lugar em que ele praticava mendicância, porque ressignifica ele e o espaço e o local. Então, o cara que não deixava ele comer, botava sabão em pó no lixo para ele não mexer o lixo de comida, hoje guarda revista para ele. Então, esse é um processo de ressignificação disso tudo. E aí,
nesse desenho, a gente se estabeleceu uma política de inovação de tecnologia social de ganho de autonomia. Então, a gente é uma das poucas no Brasil que fazem isso. Talvez eu vou ser pedoro dizer o único, mas eu acho que a gente é um dos poucos que fazem isso. E um dos poucos que fazem isso no mundo. Então, hoje nós temos 95 cidades no mundo que têm revistas parecidas com a Traços. Eu não tenho medo de dizer que a gente é referência para a maioria dessas revistas. Primeiro ponto. Tanto é que a gente foi agora para Milão para o encontro internacional, né? Na internet é o National Street Paper, que é o INSP, que é essa instituição, e a gente foi eleito um dos 7 países, 7 cidades do mundo que fazem parte do board, da coordenação, e a gente ficou responsável pela América Latina e muito provavelmente o encontro mundial do ano que vem vai ser Brasília e Rio por conta da Traço. Mas esse desenho, ele se dá também com muita formulação, mas muita prática. O nosso compromisso primeiro é com a prática. Por isso que as universidades também amam a gente, porque a gente tem um compromisso de isso aqui tem que dar certo, e pode dar certo por um determinado tempo ou por um determinado segmento. Pode dar certo para mulheres com família, mas não mulheres sem família. Pode dar certo para adultos jovens e não dá para adultos idosos. Então, esse desenho, que é essa matemática, que é um pulo do gato que a Traços traz. E a gente entende, podem me interromper se quiserem, porque eu falei que falo muito. A gente entende que as políticas de inovação devem ter compromisso de investimento público. Por quê? Porque não existe, na minha avaliação de muita gente... Está exercendo o papel do Estado, na verdade. Não existe inovação sem a participação do público. Me diz uma inovação no mundo tecnológica, social, sem que haja participação do Elon Musk, que recebe dinheiro 3 bi a fundo perdido da NASA para lançar foguete. E mesmo assim recebe mais porque às vezes não dá certo. Até aqui as tecnologias que a gente está usando aqui de iPhone, qualquer uma delas, de telefone, todas tiveram. Por quê? Porque é muito difícil o privado estabelecer uma conexão de investimento com um resultado de 0,2%. Se eu te falar, você é empresário, testa aqui comigo que eu te dou garantia 0,2% de sucesso. É difícil para o setor privado entrar. Eu tive agora em Portugal. Portugal foi quem mais lançou e ganhou unicórnios na área de tecnologia do turismo. Eu acho que foram 6 unicórnios que eles ganharam nos últimos 5 anos, mais do que a Europa inteira junto. O grau de investimento lá no sistema de Portugal, primeiro o mapeamento da cadeia, eles sabem quem são os anjos, eles sabem quem são as incubadoras, eles sabem quem são as aceleradoras, eles sabem quem são as formadoras, eles desenharam a cadeia produtiva deles bem clara e botaram investimento nesses setores. Se não me engano, de 600 propostas que eles investiram esse ano, 3 geraram o resultado que eles esperavam. Então, o privado não faz isso. Né? Com certeza. E nós estamos aqui investindo na Traços em diferentes tecnologias, inclusive o Rio é parte nisso, de desenvolvimento de tecnologias sociais que possam transportar o cara do papelão a uma vida com autonomia e repleta de escolhas. Esse é o primeiro ponto que para a gente é muito importante. Reinaldo, você falou aí uma coisa importante, né? Da autonomia, né? Criar autonomia. Da primeira revista até esta que nós estamos na 70, como que é que se diz? 72. 72, mais é melhor, fácil. mais fácil. Vocês, é lógico que há um acompanhamento, né, com essas pessoas, né? Existe autonomia, mas existe um acompanhamento. E o que você percebeu desse desenvolvimento, dessa autonomia dessas pessoas que participaram desse processo de inovação, participaram desse processo de criatividade, participaram, na verdade, da construção de uma autonomia. Muito interessante esse conceito de autonomia que você trouxe. Então, eu quero que você me diga assim, o que é esse acompanhamento. Há um acompanhamento? O que você... Um índice assim de índices realmente. O que você me fala disso? Então, nosso acompanhamento é desde o primeiro dia. Né? A gente tem uma metodologia de desenvolvimento com porta-voz da cultura que já começa pela ressignificação. Porque assim,
o mundo, o Brasil, a sociedade como um todo, ela estabelece muitas nomenclaturas para aquilo que ela não gosta ou rejeita, né? Sim. Então, se você vai ver o pessoal em situação de rua, os caras têm um monte de apelido, cracudo, orelha seca, pé rapado, pé descalço, você vai achar... Outro dia eu listei uns 30 nomes que tentam significar a pessoa em algo que ela não é, colocando ela como um sujeito, inclusive fora de um sujeito de direitos, um sujeito muito à margem da sociedade que não raramente as políticas públicas tentam gerar uma certa invisibilidade. Tirar ele do centro, tirar ele da vista, maquiar o processo, esse é um primeiro processo que a sociedade tem como resposta. Na verdade, é torná-lo invisível perante a sociedade. Né? Exatamente. E às vezes isso é uma política pública, por incrível que pareça. Né? Quando você, inclusive, estabelece aquele lugar como um não lugar para ele, por exemplo, inclusive na arquitetura, na segurança pública, nos acessos, né? Ele não se sente bem naquele lugar porque ele é rejeitado o tempo todo naquele lugar. Então, a primeira transformação que a Traços faz é gerar visibilidade ao porta-voz da cultura. Então, a primeira coisa que a gente não chama ele de vendedor, porque vendedores existem muitos. Porta-voz da cultura. Porta-voz da cultura, porque ele leva uma revista cultural. Então, ele fala da cultura para você, ele te apresenta a cultura, ele sabe do que está na matéria da revista, ele conhece o processo. Isso já transforma ele num ser social com uma alta importância para a sociedade, porque ele traz cultura, ele dialoga a partir da cultura e a cultura é um importante eixo civilizatório na formação da civilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, evidentemente, a gente incorpora nele uniforme, crachá, formação e inclusão ele em territórios. Então, como é que funciona? Ele conhece a Traços, a gente faz um processo de sensibilização, conversa com ele e apresenta a revista. A revista ela tem no começo dela um código de conduta, que é importante dizer que esse código de conduta ele é o código de conduta que rege as 95 publicações do mundo, somos iguais. Então, o que ele não pode vender acompanhado de criança, ele não pode vender sobre uso de drogas lícitas ou ilícitas, ele tem que respeitar o leitor, a equipe do projeto, ele não pode vender a não ser pelo preço da capa, ele não pode praticar mendicância enquanto vende, ele não pode te vender e te pedir. Então, são características que, primeiro, já vão trazendo ele para o olhar do mercado de trabalho. São características que são comuns ao compliance de qualquer mercado de trabalho. Segundo, que vão dando a ele limites e regras de um combinado, de uma postura na sociedade. Então, isso é importante. Já na primeira semana, a gente dá um curso de formação para ele de vendas. E esse curso de formação começa entendendo o seu talento próprio, sua capacidade. Olha, a gente explica o que é a revista, faz a leitura mensal da revista com eles, para eles entenderem o que tem lá dentro. A equipe editorial fala de matéria a matéria, quem são as pessoas, como chegaram nela, conta curiosidades que não estão na revista para facilitar a venda. Mas a gente já começa com o que a gente chama de um pré-treino, que é uma venda simulada. Na verdade, é uma aula experimental. É uma aula experimental, em que ele começa a vender para a gente e a gente faz os arquétipos de comprador. Sim, né? Então, assim, aquele comprador que trata mal, aquele comprador que não liga, aquele comprador super simpático, aquele comprador. A gente vai criando, a gente conseguiu consolidar ali mais ou menos 12, 13 tipos de compradores. E a gente vai treinando isso e vai vendo as respostas. A criatividade vai surgindo, a arte de conectar pessoas com tem hora que eu tenho vontade de bater na minha equipe, naquele comprador que é muito antipático. Eu falo, não, cara, eu vou bater nesse sujeito. Eu vou comprar essa revista dele. E é um simulado, assim, você percebe que... Então, a primeira coisa é essa, você faz um nivelamento de informações com ele, mas também um pré-treinamento. Depois a gente vai para a venda acompanhada, em que o porta-voz vai para a rua, de fato, vender a revista acompanhado de um supervisor. Nesse momento, o supervisor vai esclarecendo para o leitor ou para o possível comprador coisas que o próprio porta-voz ainda não tem condições de responder, ou não conhece, ou tem dificuldade. E, nesse período, você vai fazendo um cheque, né,
conversa com ele, o que ele deu errado, o que ele não falou, e vai dando dicas. Depois a gente faz a venda acompanhada no distanciamento, que a gente chama ali, em que a gente observa ele a 4, 5 passos, deixa ele se virar nos 30, depois volta e fala, ó, aqui você errou, aqui você acertou, aqui é uma dinâmica que você pode usar, e etc, etc. E depois a gente faz o acompanhamento semanal, seja na sede, na compra da revista, seja nos pontos de venda, seja com ele nos pontos de venda. Porque aí a gente tem 3 contatos de controle. Nesse processo, quando ele está pronto, ele ganha um conjunto de pontos de venda, que a gente chama de trajetos de venda. São lugares que nós da Traço já fomos lá, já explicamos para o gerente o que é o projeto, do que se trata, a gente vai lá e apresenta o porta-voz da cultura. Não poucas vezes a gente tem que se responsabilizar por algum incidente que acontece, não deu troco, roubou um celular, ficou chateado e largou as revistas. Qualquer tipo de condição que aconteça com ele, a gente tenta fazer essa intermediação com os pontos de venda e por isso a gente é tão querido no Distrito Federal e no Rio, inclusive. E aí o que acontece? A partir daí a gente libera a venda. E aí, Gabriel, funciona assim. Primeiro mês a gente fala que é demanda livre. Ele vai, às vezes vai passar por ele 1.500, 2.000, ele nem vai perceber. Aí ele compra camarão, compra tênis, ele compra o que quiser com esse dinheiro e faz. No segundo mês, a gente tem o que a gente chama de planejamento de vida e financeiro. A gente fala, você reparou que passou R$ 1.900 pela sua mão? Agora vamos discutir. Quais são seus custos, seus gastos, onde você quer morar, onde que você vai trabalhar, etc. A gente faz esse planejamento financeiro a partir do que a gente chama de planejamento de vida, de realidade confrontada com o seu sonho. Ou seu sonho confrontado com a realidade. Então o Vitor fala assim, eu quero ser advogado, mas eu estou com os primeiro ciclo do ensino fundamental em atraso. Completo. Então ainda tem o segundo ciclo fundamental, o ciclo do ensino médio inteiro e a universidade. Então você fala, ó, você está há 11 anos do seu sonho. Primeiro ano é esse aqui. Segundo é esse aqui. Terceiro é esse aqui. O quarto aqui. Vamos enfrentar esse primeiro? Você quer chegar lá? Cada vez você vai estar mais perto. E a gente estabelece com ele, então, um processo de manejo do dinheiro, de manejo de vida, a partir dessa expectativa que ele mesmo traz. Ó, não, eu quero montar uma barraca de açaí, já teve porta-voz assim lá em Santa Catarina, tá? Então vamos montar um desenho de negócio aqui para saber quanto que você precisa para ir para Florianópolis montar a sua barraca. Então quanto que você precisa guardar, quanto você precisa estruturar, etc. Só que a gente dá a eles o que a gente chama, Gabriel, de teto de vendas. Cada porta-voz só pode vender até um limite, que é o limite que ele entraria ou encararia no mercado de trabalho. Então, se ele tem ensino fundamental completo, ele lá no mercado de trabalho ele ganharia o salário mínimo, então ele vai poder vender até um salário mínimo mais R$400, que é o que a gente chama de teto. O Brasília adora botar um teto, né? Mas o Brasília adora também botar um extra-teto. Eu já fui servidor público, então assim, tem sempre um extra-teto. A gente também tem o nosso extra-teto. Qual que é o nosso extra-teto? Todas as políticas estruturais e estruturantes, a gente permite que ele venda mais. Então, olha, eu quero fazer um curso de gastronomia. Para isso eu preciso pegar a passagem até tal lugar, comprar material, comer lá, jantar à noite fora, isso aqui custa mais R$600 por mês. A gente permite que ele venda mais R$600, porque é um ganho estruturante para ele nesse sentido. E os estruturais também. Cara, acabei de alugar uma casa, mas não tenho micro-ondas, não tenho geladeira, não tenho fogão, eu quero comprar um fogão, quero comprar um óculos, quero comprar um laptop. Então a gente permite desde que ele comprove essa aquisição. Então ele pode vender R$10.000 em revista? Pode, desde que ele tenha políticas estruturais e estruturantes construídas nesse trajeto. E a partir daí a gente tem um longo ciclo de acompanhamento diverso, que um vai para a educação, o outro vai para o trabalho, outro vai para o lazer, o ócio criativo. E aí a gente difere um pouco das revistas europeias, porque elas encaram que o seguinte, o ócio, tem aquela coisa... O laboratório do diabo, como é que era? Quando você fica sem fazer nada? A oficina, a mente vazia, a oficina do diabo. Eles entendem muito nessa lógica do Estado, que assim, eles acham que, alguns países europeus acham que o nosso porta-voz da cultura ele tem que ficar mais tempo vendendo para ter menos tempo ocioso
para pensar em outras questões que possam lhe trazer para um trajeto diferente daquilo que ele projetou. Nesse desenho, as revistas têm um custo menor e ele vai precisar de um tempo maior para adquirir aquela renda que ele precisa. Nossa aposta aqui é o contrário. A nossa revista é um ganho maior para gerar mais tempo livre, para que ele gaste esse tempo livre ou no ócio criativo, ou na sociabilização, ou na formação, ou na garantia de um outro emprego. Então veja que legal. A Traços permite que ele tenha 2 experiências profissionais ao mesmo tempo, sem que ele largue o porto seguro da Traços, que está lhe garantindo a sustentabilidade, o aluguel, etc. Então eu tenho porta-vozes que batem o teto com 10 dias de vendas. E faz com que eles tenham 20 dias de vendas para fazer um curso, para se divertir, para descansar ou para experimentar uma outra linha de trabalho. Que ele garanta uma segurança. Sabe quando você está com um pé em cada canoa? Você fica se equilibrando. E isso a Traços então permite, é um desenho metodológico que a gente treina. E por último, para falar desse jogo todo, porque assim, aí eu podia ficar falando aqui 1h30 do nosso desenho metodológico, que na 7ª edição você me perguntou do grau de autonomia, né? Assim, porque é isso, a gente vai trabalhando ciclo a ciclo, dia a dia, nessa estratégia colocada. Desenhou a estratégia, a gente vai até o final. E aí o que acontece? Nesse desenho, a gente vai recompondo vínculos. Ele já tem um vínculo profissional com a equipe da Traços. Veja, todos os nossos desenhos são voltados para o mercado de trabalho. Todos. Crachá. Quem que usa crachá? Trabalho. Quem que usa colete, uniforme? Trabalho. Pontos de venda? Trabalho. Códigos de conduta? Trabalho. Eu vou migrando ele para um olhar para o mercado de trabalho. Manejo com dinheiro, o que é lucro, o que é renda, o que é custo. Trabalho. Então a gente vai mudando esse olhar ou retrazendo esse olhar para o mercado de trabalho. Então, quando a gente entra na empresa, a gente não bota o crachá, quando a gente sai não bota, ele também tem que fazer isso no ponto de venda, senão ele é divertido. Se ele passar uniformizado com o crachá no ponto de venda de outro, advertência. Então ele sabe quando ele está entrando no trabalho dele que ele está botando o colete, o crachá. O código de conduta está dentro do código de conduta, exatamente. Então, nesse desenho, eu vou trabalhando, então, vínculo no lugar em que ele convive. Ele tem agora vínculo com 4, 5, 6 donos de restaurante. Ele tem vínculo com leitores. Ele volta a ter vínculo com família. Ele volta a ter vínculo com relações de trabalho antigo. E a gente vai recompondo esse vínculo, organizando essa estrutura. Então, esse é o processo de ganho de autonomia. E por que a gente usa a cultura? Porque as revistas do mundo falam sobre questões diversas. Tem umas que são sobre o cotidiano, tem outras que são sobre esporte, sobre meio ambiente. Por que a gente escolheu a cultura? Porque a gente trabalha a cultura principalmente sobre 3 eixos com porta-voz. A cultura como eixo de formação civilizatória, cultura como valores. Então, um cara que morou 30 anos na rua, por exemplo, Barba, nosso primeiro porta-voz, ficou 30 anos na rua, quem deu o nome dele foi um juiz. O Barba tem uma significância de valor do que é a segurança pública diferente do que eu tenho, diferente do que você tem. Da educação, que ele experimentou e foi rechaçado, da polícia, do hospital, da rua. A dimensão que ele tem da rua é como casa, você tem como passagem. Sim. Às vezes a rua é segura para você, para ele é o lugar de segurança, ele sabe quando chove onde que ele tem que estar, quando faz frio onde que ele tem que estar. Então, a revista A Cultura, ela permite que a partir da leitura e dos encontros que a gente tem quinzenais com todos eles, a gente trabalhe conceitos sobre machismo, paternidade. Você não conheceu o seu pai, que tipo de conceito de paternidade você tem? Ou você apanhava do seu pai, que tipo de conceito de paternidade você tem? Então, homofobia. Veja, as mazelas estruturais do mundo também atingem a rua. Sim. Se uma sociedade é homofóbica, quem está na rua será também. Se uma sociedade é violenta, quem está na rua também será. Não há uma apartheid disso.
E você trabalhar esses conceitos e valores é um eixo que a cultura permite. Olha, esse artista perdeu o pai com 5 anos. Olha, esse artista é negro e sofreu isso, isso e isso. Essa artista aqui é preta e sofreu isso, isso e isso. Então, você trabalhar esses conceitos de civilidade, esse é o primeiro coisa. Você falou uma coisa, Renato, desculpa eu te interromper, é de conceitos, trazendo conceitos e valores, né? E as pessoas, a maioria das vezes, não tem isso, né? Eu também tenho um trabalho de projeto social, você conhece alguma coisa, então é difícil você trabalhar isso, a gente falar isso para as pessoas que já têm isso. Sim. Para aquele que não tem, não percebeu, inclusive na fase já de adolescente, vamos dizer, entrando na idade adulta, que são a maioria do trabalho que vocês fazem, que são pessoas maiores de idade, né? Sim. E é difícil você trabalhar, trazer esses conceitos, né? Trazer essa percepção. E aí tem o lado sentimento, né? Tem o lado sentimental. Aí, além de toda a parte que nós temos, uma parte, vamos dizer, de desenvolvimento, de organização material, teórica, mas a gente também trabalha com pessoas, com seres humanos, né? Então, é um trabalho de crescimento, de inclusão social para essas pessoas que não é fácil, né, lidar com isso. Não é, Gabriel, você sabe bem disso, e eu acho que como a cultura, o esporte tem um valor e uma capacidade formativa de reconstrução de visões de mundo, inclusive de reconstruções de territórios, né? Às vezes gurizada é da mesma cidade, você acha que é a mesma coisa, mas cada um tem o seu território, Sim. Brigam entre si, tem suas rixas, como tem em várias cidades, e você percebe como o esporte tem essa capacidade de gerar um sentimento de corpo, de copresença, de unidade, mas também a partir dos valores. Eu acho muito bonito o que vocês fazem lá na Barreto, desse sentido, né? De construir. E a gente fez essa opção também por ter uma ferramenta. E onde que eu acho que a ferramenta também é poderosa nesse sentido? Porque a cultura, às vezes, por uma música, por um filme, você consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Ou pelo menos tentar perceber características do outro. Então, você assiste um filme sobre uma tragédia, sobre uma dificuldade de uma mulher, de homem, não importa se você é uma mulher, você vai sentir um pouco daquilo, e às vezes até de outras sociedades. Então, a cultura ela consegue trazer um pouco isso. E aqui nós não estamos tirando lugar de fala, que é muito importante, que é isso que você acabou de colocar. Com certeza. Cada um tem o seu lugar de fala e você só consegue sentir aquela dor sendo aquele sujeito que sofre aquele problema. Mas você pode se sensibilizar com aquilo e você pode somar com aquilo. E a é muito importante. A cultura é tão importante, por exemplo, dentro do projeto que eu participo, que eu procurei estar inserindo. Uma da parte cultural é a parte do clube do livro, inserindo a pessoa no mundo imaginário. Né? A leitura ela traz essa percepção do imaginário, do você se colocar naquele mundo onde você está lendo, né? Naquela história. Ela é muito poderosa. Ela é poderosa a leitura. Né? Detalhado. E eu já estou vendo um movimento nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, né? Que lá temos crianças de 8 até 18 anos. Né? E eu já estou vendo esse movimento. E agora eu incluí também a parte vivendo e aprendendo. O que é o viver e aprender? Eles chegarem no final de cada aula e trazer percepções da vida. Qual história que ele passou no decorrer de 1 dia, 2 dias, 3 dias atrás que impactou na vida dele. Isso é muito importante. E aí, nós tivemos uma semana, iniciei essa parte de vivenciando e aprendendo agora. Então, um dos depoimentos foi... olha só, o que me chamou muita atenção foi uma pessoa ajudando um morador de rua. Olha, eles já começando a ver a vida de uma forma diferente quando eles iniciaram. Porque eu também tenho meninos lá de assentamentos, né? Sim. Então, meninos que situações de vida precárias, né? E isso é importante, porque às vezes para ajudar o outro, você precisa primeiro estar bem com você mesmo. É o que você falou da autonomia, exatamente, né? Você tem que estar minimamente centrado, às vezes, para você conseguir transbordar isso para o outro, né? Às vezes, isso quando a gente começou o projeto, tinha essa discussão muito. Não, eles têm que ser solidários, vão fazer economia solidária. Eu falei, cara, primeiro precisa se organizar para poder entrar nesse jogo aqui. Isso é muito importante porque
acaba que o esporte traz muito essa dimensão e esse sentimento de pertencimento, de corpo, de organização, de um entender que o problema que ele vive, às vezes ele tem vergonha de falar, mas o outro está vivendo também, ou às vezes o outro está vivendo até um problema pior que o dele, ele pensa assim, nossa, isso. Espera aí, eu estou muita atenção para mim, vou atenção. Então isso tudo é muito importante, esse desenho. E a gente faz isso no dia a dia da Traços, eu acho que com muito cuidado e com muita estratégia, né? De trazer a cultura com percepções coletivas, de necessidades coletivas, né? De perceber o que está acontecendo com o grupo. Aí a gente ainda tem mais duas questões que a cultura traz também para a gente que são fundamentais. A outra, a cultura como sociabilização. A cultura como eixo de segurar a barra, né? Aquela segurar a barra que é gostar de você, né? A gente brinca, segurar, enfrentar o mundo. Cara, às vezes você precisa ir para o show dançar, às vezes você precisa ouvir uma música, cara. Às vezes você está saindo do trabalho, o cara bota uma música, você começa a cantar. A cultura tem a capacidade de te desintoxicar, de trocar energias, de participar de processos que são necessariamente importantes para o seu dia a dia e para a sua construção coletiva e para a sua construção individual. Então esse é um outro fator. A cultura como sociabilização. E o terceiro, a cultura como economia. E aí a gente fala aqui um pouco desse ramo da economia criativa. A cultura como um importante eixo. Isso aqui para eles é renda. A gente brinca que ora a revista é escudo, porque é uma proteção social, ora a revista é um ingresso, porque ele entra em todos os lugares da cidade, a gente participa de mais de 60 eventos na cidade mensalmente. A gente, às vezes, a cultura é visibilidade, é espelho, às vezes a revista ela é um mecanismo de troca para ter aquisição de produtos. Então, a revista, que para você parece uma revista, para ele é tudo isso. É uma identidade, é um escudo, sim, é um ingresso, né? Porque é um pensamento, é um conhecimento, é uma escada. Então, a gente pode botar essa brincadeira aqui como tudo isso, né? A identidade no crachá, escudo, escada, ingresso, era isso tudo para esse sujeito social. E é isso que é interessante nesse mecanismo que a gente foi desenvolvendo. Hoje a Traços é conhecida na cidade, tem seus parceiros, a cultura gera uma coisa importante como projeto. Não só a sustentabilidade, por ser um mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura do Rio, um mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura do DF. Aqui vários parlamentares nos ajudam com emenda, ajudaram a vida inteira nesse processo. Mas ela também é um cordão de proteção social dos nossos porta-vozes. Por quê? Porque mexeu com o porta-voz nosso, mexeu com 4 mil fazedores culturais, mexeu com a opinião pública da cidade, mexeu com a formação de opinião com a cidade. E eles sentem isso no dia a dia. Eles sentem esse abraço que o setor cultural dá neles. Isso é muito importante. A gente brinca, dê não para o porta-voz, mas dê atenção. Porque eles, em média, fazem 6 tentativas, uma venda. Que é o nosso chutômetro, tá? A gente tem um mecanismo de chutômetro também, que tem coisa que a gente sabe exatamente o que é, e tem coisa que... também depende de cada um também. Depende do dia, depende do formato. Só que, em média, a gente contabilizando, é isso. Só que o não é atenção. O não é ganho de autoestima. Eu tinha um porta-voz que dizia assim, toda vez que eu estou com vontade de usar, eu vou vender. E aí a venda me transporta para um outro lugar, porque eu sou visto, eu sou conhecido, a Traços é conhecida, eu sou conhecido, e isso me dá um sentimento de pertencimento, de autoestima. Então, esse processo, esse cordão de carinho, de abraço, de proteção, poucos como a cultura dão. Porque a cultura, ela se ramifica. Ela, na verdade, ela é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo, né? Exatamente. Porque ela traz, através da cultura, ela traz tudo isso, né? Essa percepção de tudo, né? Transversaliza muito. Né? Então, isso você permite ter acesso à cidade. Seu direito à cidade muda. Agora a gente incorporou o turismo na revista. Né? Então, agora nós tem porta-vozes que são formados em turismo, então, em turismo como embaixadores, tem um pequeno curso, então eles são porta-vozes da cultura e do turismo. Já ganharam uma nova dimensão da cidade. Ocuparam espaços da cidade relacionados ao turismo em que ele consegue fazer parte, se informar, participar e fazer sua venda. Então, isso também é um fator importante.
Mas, ainda assim, com tudo isso, olha como eu demorei para chegar na sua resposta final. Que isso. A gente tem métricas de ganho de autonomia. Então, para cada fase da Traços, a gente tem uma métrica. Então, quantos se posicionaram para a sensibilização? Toparam via Traços. Ou na rua, ou nas casas de passagem, ou no Centro Pop, ou no CAPS, Quantos, desses, quantos se apresentaram na revista para receber os primeiros cursos? Quantos começaram a praticar as primeiras vendas? E quantos fizeram o percurso? Hoje, a nossa média entre esse e esse, claro que a gente entende que cada uma dessas é uma taxa de sucesso, porque não existem na política pública. Então, o cara que resolveu experimentar o trabalho, ele pode não estar pronto para isso agora, mas isso mexe com ele de alguma forma. Daqui a um ano ele pode voltar e pode experimentar, enfim, aquilo foi importante para a vida dele. Mas até aqui, nossa média maior foi de 40%. Então, da cada 100, 40 eu consigo manejar para fora. Tem meses que minha média cai para 32, 31. Eu já tive no Rio média de 11%. Em qualquer política pública, Pete, isso era reprovável. Vou te dizer o seguinte. Isso eu te faço uma pergunta. O porquê essa métrica, vamos dizer, de 40%? Quais são os fatores que levam a tal? São muitos. Primeiro, assim, são dos mais variáveis. Veja, porque se eu for comparar essa métrica com outras métricas de política pública, cara, a cada 100 alunos que estão na rede educacional, 40 passam de ano, tem um problema na escola. Se a cada 100 alunos, 100 pacientes, 40 saem curados, você vai fechar o hospital. As nossas médias são só comparáveis com a segurança pública, que às vezes assim, 11% na média nacional de elucidação de homicídios. São médias muito trágicas. Em Brasília, inclusive, são muito boas. Eu faço esse registro, são uma das maiores do Brasil. Mas, em qualquer outra política pública, isso seria um problema. Para a gente é um motivo de comemoração. Concordo. Por quê? Primeiro, porque não tem exemplos comparativos. Na saúde, eu tenho 27 modelos estaduais. Na segurança, eu tenho 27 modelos estaduais. Ainda que com as mesmas diretrizes, por exemplo, na educação ou na saúde, e com menos na segurança pública, talvez, mas você tem médias comparativas metodológicas. A gente está, por exemplo, as médias comparativas metodológicas são as 5 experiências que tem no Brasil, sendo que 2 são nossas, nesse modelagem. Então, a gente tem uma boa modelagem. Segundo, é um público muito complexo de se trabalhar, pelo grau de rompimento de vínculos, de desorganização e de baixa infraestrutura do próprio poder público. Atender. Tudo bem que a gente consegue ali tirar o cara da rua em 2 semanas se ele quiser, 1 semana e meia se ele quiser, pelo grau de renda que se formula. Mas ele não tem uma ciência exata, porque eu estou trabalhando com pessoas. Então, às vezes, eu tenho um cara que está organizado há 2 anos. 2 anos, você está feliz, o cara está montando um negócio dele. Tinha um que estava montando uma barbearia, etc. Ele tomou um tapa na rua. Desestruturou. Eu tive um outro que estava organizadinho, se apaixonou, começou um relacionamento. A mulher 15 anos mais nova, largou ele. Esse nunca mais voltou. Então você tem diferentes características do ser humano. Quer dizer, tem uns que você fala assim, cara, esse vai demorar. Voando, se organiza. Tem uns que não. Então, tem diferenças, sabe? Se está chovendo muito, período que chove muito no Rio, eu tenho menos sucesso. Isso é um desenho que a gente ainda está tentando descobrir. O fato é que numa média nacional de apresentação, por exemplo, a gente vê que a gente está mais ou menos no mesmo desenho. E tem o vício da rua, que a gente diz que é o pior vício, porque assim, a gente trabalha muito bem com qualquer tipo de uso de drogas, porque a gente não tem nenhum preconceito em relação a isso. A sociedade brasileira convive com drogas muito bem. Né? Cerveja, todo fim de semana, vinho toda semana, remédios. Quantos remédios você tem? Todo mundo tem uma drogaria em casa. E se medica. Eu concordo. Isso é muito natural. Aonde é que a droga é um problema? Quando ela desorganiza a sua vida social e profissional. Então, quantos amigos a gente não sabe que cheirou cocaína, que fuma maconha toda semana, que não sei o que, e tem uma vida social e profissional
sem nenhum problema. Aí eu não sou também o maior especialista de redução de danos, mas tem também uma construção, a gente diz que tem uma construção vinculada ao uso como droga recreativa e uso como droga na depressão. São tipos de uso que levam a caminhos diferentes. Mas ainda assim, fora todas as composições que tem químicas e genéticas, enfim, não dá para falar de drogas, que existem milhões de tipos de drogas diferentes. Agora, nos Estados Unidos, uma febre de zumbis, etc. Mas o que acontece? Para a gente, o uso é algo comum, desde que ele não atrapalhe a sua rotina, sua organização, sua estrutura, né? Desde que ele se transforme num outro lugar. Só que o vício da rua, que a gente chama, é o vício da liberdade extrema, que nenhum de nós nunca experimentou. Você imagina você passar 20 anos sem pagar um boleto, Vitor, sem apagar uma luz, sem sair com a chave de casa, sem lembrar que você tem que buscar a menina, ou tem que trancar a porta, ou tem que pagar o aluguel. Porta, né? Isso é um negócio muito poderoso. É poderoso. E como é que a Traços dá certo neste lugar também? Porque a gente usa a rua como instrumento nesse lugar. A gente trabalha a rua como o principal ativo dele. Eu não pego ele e jogo no escritório. Onde é que você vive, conhece as pessoas, é referência, tem segurança para andar? A rua. Na rua. E onde é que você vai virar referência porque você está vendendo, você mudou, você... Na rua. E quem melhor sabe vender na rua? Cara, o nosso porta-voz, ele conseguia dinheiro de vocês dois sem entregar nada. Chorando, pedindo, falando que guardou, falando que não sei o que. Você entregava. Alguma coisa você entregava. E ele continuou vivendo. Agora você imagina quando você entrega um produto bom. Essa revista tem 14 prêmios nacionais e internacionais. Ela tem um monte de gente interessante. Ela é colecionável. As pessoas querem ter no escritório. Sim. Aí outra coisa. Assim, eu não estou ensinando o cara a pescar. Esse cara já pescava. Sim. Eu estou melhorando o anzol dele. Estou melhorando a tarrafa dele. Estou dando instrumentos para ele. Mas ele já estava lá. Não estou ensinando ninguém a pescar. Estou estruturando isso. Estou lembrando ele que ele tem capacidades. É legal esse mecanismo que vocês utilizam, né? Essa percepção de ver as coisas de uma forma mais criativa, né? A criatividade traz justamente essas conexões com as pessoas, é muito importante. Você falou aí, me fez lembrar na adolescência, eu, um pouco rebelde, né? Na adolescência, eu passei uns 6 meses na rua. E eu senti esse poder. É lógico que minha forma de viver era uma outra forma de viver, mas eu passei na rua. Mas eu passei na rua, na casa de quintais de amigos. Eu tinha uma barraca e eu ficava na rua especificamente, mas no quintal de amigos. De pau aqui. E as mães não aguentavam a minha pessoa, falavam, não, some daqui, 2, 3 dias. Mas eu sentia isso, esse poder que a rua tinha, de poder, mano, eu não tinha conta para pagar. Preocupação nenhuma de comer, e era quase na maioria das vezes na frente do mar, né? Que é outra percepção de praia que é diferente daqui de Brasília. Você falou dos 11% que tem no Rio e aqui 40%, por aí você já sente o que o mar também traz, algumas situações que deixam o cara mais tranquilo, quer viver aquilo ali, não quer... A vida de uma forma diferente, né, mano? Sim. A vida de uma forma diferente. E aí eu pude perceber você falando aí, eu também entrando em contato aqui com o projeto, né, das coisas que a gente faz, das percepções que a gente coloca para as pessoas e elas mudam a forma de ver, a forma de agir. Tinha um rapaz lá que ele fez um curso de barbeiro, né? E a gente estamos comprando um instrumento para ele poder virar o barbeiro. Claro. Uma felicidade, né? Dá uma possibilidade de profissionalizando certas pessoas, né? E é isso, cara. O poder da rua não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Ele tem esse chamado constante. E você lidar com isso... eu também fiz um trabalho aos domingos, eu fazia um trabalho aos domingos, ali distribuir alimentos ali no setor comercial. Todo domingo, né, Vitor? Eu fazia esse trabalho lá todo domingo, e de um tempo para cá, de um mês para cá, eu não estou fazendo, mas eu tenho que voltar a fazer porque eu me sinto bem com isso. E aí você ver cada pessoa
numa forma diferente, né? As pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. E a maioria das pessoas ali, elas não estavam tristes ali, não. Elas não estavam tristes ali. Elas estavam ali, você sentia que ela estava numa situação ali precária, né? Uma situação de vulnerabilidade ali extrema para mim, né? Mas para ela, elas estavam ali vivendo. Muitas. Posso levar uma marmita aqui pro meu esposo? Ou posso levar uma marmita pro meu filho? E sim, aí aquela interação com as pessoas, você acaba conhecendo. E lá eu conheci pessoas, por exemplo, conheci um rapaz que ele era gerente de um banco e ele tinha... E eu perguntei por que ele estava ali, a gente conversou. E ele se perdeu num acidente de carro que teve. Perdeu a mulher e os filhos. E aí ele foi pra rua. Já tinha 4 anos que ele morava na rua. E o que você vai abstrair, vai colocar na vida de uma pessoa dessa? É difícil, né? É difícil, mas assim, eu acho que tem uns processos aí importantes. Concordo, e você faz vários deles. Assim, e esse processo da Traços, você me falando dessa busca da autonomia, né? É interessante. Quando a gente fala em autonomia, a gente vê... Autonomia é, como eu falei no início, né? É viver só, né? Eu tenho autonomia administrativa, eu tenho autonomia financeira, eu tenho autonomia pessoal, mas não é isso, é a busca da autonomia, o quê? Essa construção com esses laços. Exatamente. E olha como é que você faz isso também lá, inclusive, né? Quando você está trazendo esses alunos para o jiu-jitsu, e eles ganham um kimono, você bota um kimono... Eu sei porque eu estou lá, aluno agora, faixa branca. Mas eu boto aqui, você já se sente, eu falo, eu faço parte de um outro lugar. Eu faço parte de um grupo agora. E para eles, é mais uma caixinha de vínculo que você está montando. Sim. Porque às vezes ele está trabalhando coisas lá, em silêncio, que ele não está conseguindo trabalhar em outro lugar. E às vezes ele está trabalhando coisas lá em que ele está falando, que é um outro processo que você realiza lá, que é o da escuta, que é fundamental. Poder escutar o outro. Às vezes só escutar o outro já é fundamental. Porque o outro, quando fala, ele fala para si também, ele trabalha em si, né? Ele se organiza melhor. Quando ele escuta um terceiro que tem os mesmos problemas, ele já se sente parte de um mundo, ele já começa a ver quais são as saídas. Isso que você faz lá tem muito do que a gente faz. Metodologicamente, porque é isso, é um caminho comum nesse processo de sociedade. Eu lembro que você falou aí de um cara de 4 anos, tem uma história... A Traços é colecionadora de histórias. Imagino. Culturais e sociais. Sim. A gente tem milhões de histórias. Se eu parar aqui, eu conto umas 10. Tinha uma história parecida com essa, que é muito, muito interessante. Que assim, a Traços, ela faz todo mês a história de um porta-voz, que a gente chama 3x4, Sim. que a gente conta a história de um dos porta-vozes que saíram na Traços. Ou seja, além de estar inserido culturalmente, existe a parte social. Então aqui você tem a história, por exemplo, do Luiz Carlos, que é um porta-voz do Rio de Janeiro. E ele conta aqui a história dele em 2 páginas, com fotografia a mesma que a gente usa para Juliana Alves, o mesmo fotógrafo. Então assim, o cara fala, eu saí da revista, estava o D2. Não, já é um caminho. Mas, além disso, a gente coloca o nome de todos eles aqui no final da revista com o seu devido colete e número. Quão importante que é isso, né? Isso a gente foi aprender na 5ª edição, que eles exigiram. Não, cara, o nome de vocês está na revista, por que o nosso não está? É verdade. Isso foi uma reunião de editorial que a gente fez com eles, eles falaram, cara... Por que o nome de vocês está aqui no início, no expediente, e a gente não está? E a partir daí a gente nunca mais deixou de colocar. Aí você sabe que veio a Brasília um cara de São Paulo que tinha perdido o irmão para a rua. 10 anos se passaram que o irmão foi para a rua, acho que começou em Campinas, depois foi para São Paulo, a última vez virou ele em São Paulo. E, cara, o irmão dele morreu. Eles não tinham mais esse contato, né, do irmão. E a família não tinha informação do irmão dele há 10 anos. 10 anos. E um dia ele foi para um bar em Brasília, se sensibilizou com a história de um porta-voz, falou, eu tive um irmão que morou na rua, morreu na rua, eu vou comprar. Quantas revistas você tem aí? Comprou um conjunto de revistas. Quando ele começou a virar, ele olhou, o irmão dele estava com o nome aqui.
Era um porta-voz nosso. Era um porta-voz nosso. Ele entrou em contato com a revista, reencontrou o irmão, Legal. tirou o irmão da revista, comprou um carro para o irmão ser Uber, levou o irmão de volta e foi nesse processo. Olha aí. Então, assim, a revista ela tem essa capacidade não só de promover encontros do leitor com o mundo que ela não conhece, mas também de trazer histórias como essa. Eu tinha um patrocinador que era muito difícil de pagar. Assim, ele demorava 45 dias a pagar. Era muito engraçado. E o cara do administrativo desse patrocinador, ele demorava a pagar também porque ele era cheio de coisas. Isso tirava ele tempo de nós, mas tirava da família também. Uhum. E você imagina, o cara um dia saiu para jantar com a família, e era um cara com filho adolescente, que trabalhava numa empresa complexa, não sei o que e tal, e com muito pouco tempo para a família, não sei o que. Um dia o porta-voz foi entregar a revista, posso até falar aqui que era o patrocinador, mas foi entregar a revista, e o cara falou assim, não, eu sei, eu conheço a revista, eu sou da fulano, sou da empresa tal. Aí o porta-voz olhou para ela, era uma porta-voz, falou assim, você é da empresa tal, você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida, você não acredita, salvou a minha vida. E começou a contar a história. No final, o porta-voz tinha contado a história, família inteira chorando, abraçando o pai, porque o pai era o mais novo herói da família, que era o patrocinador. Aí você imagina o seguinte, como é que nós descobrimos isso? Porque ele pagou em uma semana. A gente, o que aconteceu? Mudou o método? Aí a gente foi lá procurar na empresa. Cara, deixa eu te contar o que aconteceu, você não acredita. E assim, tem milhões de histórias. A gente fica... Emocionado, eu também eu odeio contar histórias de porta-voz que todas eu choro. Então assim, a gente vai percebendo histórias de casais que estavam no crack junto. Né? A gente teve... e que se construíram uma relação. Pode dizer que a gente era um casal que era engraçado. Todo porta-voz ele tem um colete e a gente tem um planejamento individualizado de cada um deles, de vida e financeiro. Aí tinham 2 porta-voz, chamavam Kelly e Ricardo. Eles viviam juntos. Não se separavam para nada e vendiam juntos. E era difícil saber qual era a renda da Kelly e qual era a renda do Ricardo. Uhum. Porque eles eram um casal que vendiam juntos. E às vezes trocava o colete um com o outro. Uma coisa, a gente tentava individualizar, virou uma instituição chamada Kelly Ricardo. Com uma renda conjugal. A gente falou, não dá para separar esses dois. Não dá. E quando um caía, o outro segurava. E quando o outro caía, o outro segurava. E brigava com o outro, chamava atenção e... Não, o Ricardo não está vindo, o Ricardo não sei o quê, está lá jogado não sei o quê, depois e ficava. E os dois foram crescendo juntos na revista. 2 anos e meio, que o Ricardo estavam estruturados, estavam organizados. O pai do Ricardo tinha uma borracharia na Bahia, faleceu, deixou a borracharia para ele, ambos foram para lá, estão lá trabalhando na borracharia e tal. Então, assim, são desenhos e desenhos. Eu tive um andarilho, eu estou te falando dessa coisa de a barraca de açaí, porque de fato aconteceu mesmo. Eu tive um andarilho que apareceu aqui em Brasília, o cara organizado e tal, mas sim, intelectualmente organizado, inclusive, com formação, isso aqui e tal. Mas totalmente desorganizado a sua vida, não tinha onde cair morto, estava dormindo na rua. Absorveu ele lá para traços, falou, conversamos, qual é o seu planejamento de vida financeiro? Olha, eu larguei tudo aqui, briguei com a minha família, fui para Santa Catarina, fui para Florianópolis, montei uma barraca de açaí com um sócio. Minha família disse para eu não ir, disse que o cara não prestava, disse não sei o quê, eu briguei com a minha família e fui. E deu tudo certo, que a família falou. Com 4 meses, o cara que tinha tudo no nome dele expulsou ele do negócio. Nossa. Botei na rua. Ele morava com um cara, ele tirou de casa, tomou a barraca. O cara voltou a pé. Nossa. Voltou a pé para Brasília. De lá. Carona, se virando. Imagina a força do ódio aí pro cara voltar. Nossa. Pensando aí meses, pensando como é que chegava aqui, chegou. Mas qual que é o seu sonho?
juntar dinheiro, voltar e montar uma barraca ao lado. Eu sei que eu sou um melhor nesse lugar, aí eu vou ser concorrente. Mas você não vai brigar com ele, não. Eu vou ganhar na alta, eu vou ser concorrente dele e vou montar a barraca. Ele vai voltar mesmo. Ficou aqui conosco quase um ano, juntando dinheiro e voltou. Voltou? Voltou. Um dia eu pretendo ir lá para ver se comprar na barraca dele. Mas é isso, você tem histórias de pessoas que conseguiram consolidar um processo de vida. Você tem aqueles que foram mais rápidos, você foram aqueles mais demorados, você tem aqueles que, de fato, num sistema de proteção social nosso, vão depender muito tempo ainda da traços, mas são mecanismos de ganho de autonomia. Até porque, nesse lugar da assistência social, você tinha durante muito tempo o trabalho como ocupação terapêutica. Vamos fazer uma mandala, fazer escultura de garfo, fazer uma horta, como ocupação de tempo livre, ocupação terapêutica. A Traços vem para mudar um pouco essa história. Não, a gente quer o trabalho como trabalho. Nesse lugar do mercado de trabalho e renda. Mercado de trabalho e renda, para a gente são duas coisas indissociáveis, são importantes. Claro que cada um tem o seu valor, a renda tem o seu valor, o mercado de trabalho tem o seu valor, mas as duas coisas juntas são muito poderosas. Então a Traços traz para este lugar, disputar trabalho e renda para pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade. Então esse é o desenho. E Renato, você falando agora, né? Falando como trabalho, né? É um produto, né? Uma revista, né? E a gente como artista, às vezes é muito complexo conseguir dividir o que é eu como artista, como produtor cultural, meu produto, minha música, minha peça de teatro, o meu vídeo que eu faço e da minha pessoa, né? E eu acho que na sua visão, assim, com todo esse projeto aqui, que é fantástico, né? Isso aqui é cultura, isso aqui. Cultura viva, né? Mas, ao mesmo tempo, é um produto. É um produto. Né? E, assim, como você vê, pensando nessa economia criativa, assim, como o artista, ele consegue, ele fazer com que sua arte se torne algo, um produto, um serviço, não só como ali arte em si, porque são pensamentos diferentes, né? O pensamento de criar uma composição, criar uma poesia é totalmente diferente de vender aquela música, né? Veja, aí nós temos um leque gigantesco de segmentos e um leque gigantesco de complexidade a partir desses segmentos, né? Eu brinco, quando eu fui pensar na revista como produto e não revista, a gente pensou o seguinte, ela vai competir com a rua. Então ela tem que ganhar de todos os produtos da rua. Quem que são os competidores da revista na rua? É o saco plástico, o pano de chão, a mexerica, o biscoito Globo, a água mineral, o sorvete. Ela tem que ser um produto que ganhe de todos esses produtos, em porcentagem de venda e em quantidade. Mas também como produto. Ela precisa ser querida. Quando você quer uma água, é porque você quer uma água. Você não compra uma água para guardar em casa só. Às vezes até leva para casa, mas porque você quer uma água. Então isso é muito importante, você ter a avaliação desse seu cenário. Isso depende para cada setor. O setor do audiovisual tem um formato, o setor da música tem outro formato. E dentro da música ainda você tem diferentes segmentos. Então, de fato, você olhar para o que você oferta e olhar para o segmento e olhar para o seu cenário e para esse conjunto de oportunidades é muito importante. Então, você ter um olhar mais global do que tem por aí, do que você significa e onde você quer se colocar nesse lugar. Seja na música, seja no cinema, seja no game, isso é muito importante. O segundo é network. Você se interessar pelo seu segmento. Então, se você é da música, eu fico muito feliz. Eu falei, Gabriel, aqui no começo a gente brincando assim, você já tenha saído na revista, porque eu brinco que todas as reuniões que a gente faz, eu tenho pelo menos 40% do público que está na reunião já saiu na revista. Sim. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas até me avisam, sai na revista tal, outro sai na tal, aí eu vejo lá se ainda tem no estoque, levo. Mas é muito interessante, a gente já produziu 4.000 fazedores culturais. Assim, a chance da gente encontrar alguém que já saiu é grande quando a gente encontra de quem não saiu. Me chama. Quando a gente encontra quem não saiu, a gente fala, opa, é pauta. Eu brinco.
Que ou você já foi ou você pauta. Para mim, as duas coisas importam. Então, esse é um outro universo muito importante. Então, você é da música, conhecer os produtores, conhecer a cena, conhecer outros músicos, botar a cara para participar. Construir network é fundamental. Trocas são fundamentais. Né? Criar, estabelecer conexões, né? Ouvir muito esse time sobre o seu segmento. Né? A música participa muito de pitching, participa muito de encontros. Né? Aqui nós estamos em um outro segmento que é fundamental. Né? A internet virou um trampolim. Né? Olha o que é o Condizila. Sim. Né? Então, assim, maior plataforma é música. Né? Basicamente, é projeção de anônimos, inclusive, que tiveram oportunidades. Aí se manter outro. Aí outro debate ainda. Entrar um debate, se manter outro debate. Então, assim, tem uma construção muito importante desses segmentos que é de multiplataformas, mas é fundamental você sair também só do que a gente chama de atividade de criatividade primária. Né? Você fazer essas trocas, conhecer gente, às vezes é uma música que você escreveu, você consegue mostrar para alguém, às vezes uma letra que você escreveu, isso é fundamental. Mas para cada setor tem um debate que a gente faz todo ano que é infinito, assim, de garimpo de caminhos, né? De oportunidades do fazer cultural. Agora, tem aquele que está no início, tem aquele que hoje a gente chama já está pronto, tem aquele que já vivenciou e está vivendo outro ciclo. Você vai ter de todos os tipos, mas é um debate bastante complexo, assim, e eu acho que ele não é feito por quem faz política pública no detalhe. Essa é outra questão. Quando o setor público entra no fomento das cadeias produtivas, das ressignificações de cidades, do olhar sobre o eixo cultural da cidade, isso gera um outro nível de oportunidades e de projeção até de artistas locais e de fazedores culturais locais. E hoje o incentivo à cultura? Como que está hoje no aspecto Brasília e também nacionalmente? Então, eu te diria o seguinte, que hoje a gente tem uma plataforma de recursos bastante ampla. Sim. Nunca é o suficiente, a gente sempre deseja mais. Mas hoje você tem um conjunto, por exemplo, em Brasília, de ofertas, de leis que trazem um conjunto de financiamento da cultura bastante importante. Então você tem o FAC ali, que deve estar girando de 80, 100 milhões. Você tem a Lei Paulo Gustavo, você tem a Lei Aldir Blanc, todas elas com uma projeção bastante robusta. Que quando você desenha por segmentos e agora para todos os 25 segmentos, Sim. ou para 15 segmentos, você já vai dividindo bastante. Mas, por exemplo, o Distrito Federal é a segunda unidade com maior gasto de renda per capita na cultura do Brasil. Então significa que tem mercado, que tem oportunidade, que tem dinheiro, mas aí a gente vai para um outro lugar. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu tenho mercado, eu tenho oportunidade, mas eu não tenho estratégia. Sim. Olha como é complexo. Eu tenho uma lei do silêncio que é gravosa para o setor da música e de ambientes de casas de cultura, hoje em Brasília. É um negócio quase que absurdo o formato que a gente tem em Brasília. Uhum. Eu tive a oportunidade de ouvir algo que eu não queria ter ouvido nunca, que é o cônsul do turismo de Portugal, que um dia chegou e falou para a gente lá em Portugal, dizendo assim, olha, eu estava num restaurante ali perto da ponte, da JK, aquele setor ali de restaurantes, não me lembro o nome daquele setor, em que eu fui chutado, ele usou essa expressão, fui chutado às 11 da noite do restaurante. Porque tinha que fechar. Tinha que fechar. Você em qualquer lugar do mundo, eu vou dizer, eu trouxe meus parceiros lá, colaboradores do escritório do Rio para Brasília. Eu fui encontrar com eles um dia, eles falaram assim, não, vamos pedir música no Fantástico, é a terceira vez que a gente é expulso de bar antes da meia-noite. Sendo que quando eu vou para o Rio, eu fico até 4 da manhã, com o bar aberto. Lá em Portugal, a mesma coisa.
E aqui a gente sinalizou, não só pela lei do silêncio, mas, por exemplo, estratégia. Os trabalhadores da gastronomia muitas vezes não, quase sempre não tem ônibus para voltar para casa depois da meia-noite. Então, o transporte público inibe todo um setor de funcionar. Entende? Então, a lei do silêncio, às vezes nem a lei do silêncio, o cara que não acha vaga na quadra dele, então ele reclama do bar, porque ele quer voltar da universidade e quer ter a vaga da casa da quadra dele. Então, isso tudo é política pública. Vou te dar um outro exemplo. Você distribuir dinheiro para games sem ter uma política estratégica desenvolvida para o setor de games, funciona. Porque eu posso dar 4 milhões de reais. Primeiro que os caras dão 4 milhões de euros no Canadá. Ou 4 milhões de dólares canadenses. Já é complicado. Só que o cara aqui opera num 4G. Lá é num 5G Plus Master Mega Blaster. Ou seja, o tempo que o cara leva para desenvolver aqui é 10 vezes maior do que o cara aqui. Esse cara aqui é estimulado aí para competição, para rodadas de negócio, para feiras de negócio. Por quê? Porque o imposto está ficando no Canadá. Esse cara aqui não tem política dele para isso. E quando faz, ele tem que participar de conexões, brigar, entrar. Você não quer investir no setor de games? Terceiro, qual é a cadeia produtiva do setor? Envolve o quê? Então você vai mapear cada uma delas. Você quer ir para games? Tem o locutor de YouTube, tem o cara que eu não sei o quê, tem o cara que eu não... Então, se é para investir numa cadeia produtiva, num setor que a gente acha que é uma vocação pelos profissionais que tem aqui, etc., você tem que entrar com política pública nesse lugar. Não é só com financiamento. Então, isso serve para música, isso serve para audiovisual. Não adianta eu dar o dinheiro aqui para o audiovisual, é metade do negócio. Aí posso estar falando aqui uma bobagem, mas metade do filme eu tenho que organizar, editar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, porque lá que estão os escritórios. Então, a gente tem que entender o que está faltando aqui da cadeia produtiva e desenvolver setores. Desenvolver territórios. Na Câmara Empresarial de Economia Criativa, lá na Fercomércio, nós apresentamos um projeto para o Distrito Federal de montagem de distritos criativos. Cara, cada cidade tem a sua ambiência que pode ser um distrito criativo, que pode ter lá isenção de IPTU, incentivo fiscal personalizado, fibra ótica lá, cabeamento, não sei o que. Então, esse aqui é o setor de games. Então, cara, vamos impulsionar e vamos fazer essa gurizada trocar. E vamos levar para o mundo, isso é um ativo nosso. Cara, a Primavera Sound não nasceu em outro país, o SXSW não nasceu em outro país, nasceu onde nasceu e foi incubado. Aí quando a gente quer fazer um negócio de excelência, vamos trazer o Web Summit lá de Portugal, não sei o quê. Cara, mas aqui tem uma galera fazendo isso a duras penas. Investe aqui nessa galera. Investe nessa estruturação aqui, porque a gente vai exportar. Aí você vai ter o festival, que é daqui de Brasília, acontecendo na Colômbia, acontecendo em Paris, e trazendo divisas para o Brasil. Trazendo dinheiro para cá e levando um nome. Entende? Levando uma referência. Então, o que está acontecendo hoje? Pô, você tinha uma galera aqui de games que era referência, o Canadá veio aqui e buscou todo mundo. E deu visto para a família. Deu visto para a família inteira. Quantos são da sua família? 5? Está aqui, visto para todo mundo. Não adianta. Então, assim, se a gente não tiver estratégia, só tiver financiamento, a gente não consegue chegar onde a gente quer chegar. Então, Brasília, quais são suas vocações? Não é da metalurgia, não é da empresa poluidora, não é. Então, assim, a economia criativa aqui tem o seu lugar, não só no ineditismo, na vanguarda, no espírito da construção de Brasília, mas ela tem aqui o seu lugar. Por quê? Porque a gente tem um índice educacional muito elevado no Distrito Federal. A gente tem capacidades de inovação aqui muito fortes. Tem profissionais de referência no Brasil inteiro, no mundo, que estão aqui. Então, se você olha para esse setor da economia e sobre ela você implementa uma dinâmica, um formato, você tem a capacidade de disputar. Porque eu digo isso muito, eu acho que nós estamos numa geração nesse lugar hoje, que é a gente sabe que a gente não compete com a gente mesmo. Então, vou te dar um exemplo. Lá, eu sou do Festival Coma, né? O Coma compete patrocínio com Motoweek, com Piquenique, com todas as produções da Influ, com todas as produções do Criolina, que seja. Brasília
64 festivais. Música, dança, gastronomia, 64 festivais. Hoje, funcionando, sobrevivendo, tentando, pelo menos 24 deles acontecem todo ano. Enfim, a gente disputa os mesmos patrocinadores. Sim. Mas a gente entendeu que a gente não pode brigar por esses mesmos patrocinadores, a gente também não pode se degladiar. A gente precisa se ajudar. Por quê? Porque eu estou competindo esse patrocinador, não Brasília com Brasília, Brasília com Centro-Oeste, Brasília com a região Norte, Brasília com a região Nordeste, porque geralmente essas empresas respondem a esses 3 setores. Então, quando eu ganho um projeto aqui, o Motoic ganha um projeto, o Acre está perdendo um projeto, mas Brasília está ganhando. Isso vai para o nacional. Então, é importante que o setor nacional da Claro, da Ambev, da Souza Cruz, todos esses patrocinadores entendam a capacidade de entrega dos players de Brasília. Porque quando chegar um projeto meu lá, ele já vai ver diferente. Sim, ele vai começar a olhar para essa praça como uma praça diferenciada. Então é importante para a gente se ajudar. E hoje a gente se ajuda, Gabriel. É impressionante. Às vezes a gente está... passei lá, os caras dizem só vão abrir tal data, quem entrar com esse tal... A gente passa dica um para o outro, mesmo sabendo que nós vamos competir naquele mesmo processo. Por quê? Porque Brasília tem que ganhar. E quando eu digo aqui Brasília, é uma forma de dizer o Distrito Federal, porque é o que a gente vende como turismo, né? A gente vende a imagem Brasília, né? Que não é o plano piloto. Brasília, do mesmo jeito que você fala do Rio, não fala de Niterói, etc. Não é significância. Porque isso é uma discussão grande também, né? No turismo, vira e mexe, tem, nós temos que falar do Distrito Federal. Sim. Lá fora ninguém sabe o que é o Distrito Federal. Né? As pessoas entendem, quando a gente fala turismo, a gente está vendendo Brasília. Eu estou vendendo Brasília, eu estou vendendo Planaltina, que tem um setor gastronômico de vinhos, tem um setor de turismo rural, tem todo o setor de turismo ecológico, então, tudo isso. Fora Planaltina, aquela maravilha que é o centro histórico, etc. Então, a gente tende a olhar para esse quadradinho aqui como os competidores, mas os competidores não estão aqui, estão na América Latina, estão na Europa. A gente está competindo com a Argentina, a gente está competindo com a França, a competição é essa, no final das contas. É global. Então, assim, aquilo que eu te falei do sentimento de corpo que se estabelece. Sim. Agora, aqui eu não sou da rua X, eu sou da rua Y, eu sou Barreto Jiu-Jitsu, está todo mundo junto. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente é DF, pô. É isso. E a gente aqui é Centro-Oeste, e aqui a gente é Brasil, e aí a gente vai indo, a gente vai crescendo. Quando a gente está lá fora, a gente vai criando. Então, quando eu falo de política da Apex, política da Embratur, política da Secretaria do Ministério do Turismo, do Ministério da Cultura, a gente está falando disso no final das contas. Como é que o Brasil disputa com o mundo, sob o ponto de vista da economia criativa. E para isso a gente tem que mudar aqui a lógica de pensar. Porque se você for meu inimigo, nós não vamos sair nem do DF. A gente precisa crescer. Até porque tem uma coisa engraçada da economia criativa. Às vezes a mesma pessoa que trabalha para mim, trabalha para você, trabalha para ele, trabalha para ele. Quando ele termina o job do seu projeto, ele vem mais qualificado para o meu. Com certeza. E vai mais qualificado para o do outro. Porque a planilha que ele usa aqui, ele aperfeiçoou aí, que melhorou ali, que passou por um perrengue aí, que não vai passar aqui. Então, e a gente assim também funciona. A gente está sempre... Então, hoje você é meu concorrente, mas amanhã você é meu sócio numa outra empreitada, num outro projeto. E o que adianta eu te desestruturar, te desorganizar? Isso é um equívoco que a gente, na economia criativa, está aprendendo a não fazer, a construir de uma maneira diferente. Isso é muito bom. A gente está numa, vamos dizer, numa geração que não é a minha, uma geração para baixo, que está fazendo bem cultura, junto com a minha, junto com a sua, mas que está muito madura nesse sentido, assim, de olhar. É isso. Estou aqui com o Reinaldo Gomes, né? É um bate-papo muito legal, muito bom. Já vai mais para 1h30 aí de bate-papo, uma coisa muito boa. Tem muitas histórias e uma oportunidade. Eu quero que você deixe traz o seu... Para mim, eu senti que você é um criador de oportunidades, né? Coisa importante, trazendo um pouco da revista Traços, trazendo um pouco de alguns festivais que você falou, pôde pontuar bem rapidamente, mas pontuou. E também falar da economia criativa.
E eu quero que você deixe um recado aqui para todos nós. O que é Brasília para você? Olha, eu acho que, até antes de responder, te agradecer, viu, pela oportunidade, dar os parabéns mais uma vez para vocês, porque isso queria que tivesse mais e mais tempo. Eu vou te dizer que a gente ainda tem o debate todo da economia criativa que nós estamos fazendo aqui, o observatório de domínios criativos, a festivalização de cidades, né? Nós recém lançamos o Brasília de Festivais, com esses 64 festivais, para dar um marco temporal no período da seca, né? Você está vendo todos os festivais aí sendo inundados por chuva, estragando o festival. Vimos Detal agora passando esse aperto. Vimos vários festivais internacionais passando. E aqui a gente tem essa garantia de fazer a entrega, né? com muita tranquilidade e segurança. Então, Brasília traz essa característica muito forte de poder empreender no lugar público, aberto, durante um longo período. Isso é muito importante. Então, se a gente puder trazer o professor Alexandre aqui para falar do Observatório de Economia Criativa, tem o time da Câmara Empresarial, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Eu acho que igual a Traços vocês não faltam, né? Vocês vão ter que fazer mais encontros desses. Mas eu acho que assim, olha, eu estou em Brasília há 26 anos. Eu vim para Brasília... Eu não nasci em Brasília, embora minha esposa tenha nascido em Brasília. Você meus nasceu filhos onde? tenham nascido. Eu nasci no Rio, de família majoritariamente mineira. E quando eu cheguei em Brasília, eu, como todo mundo que chega de fora, achei isso aqui muito ruim. Só chovia, eu não entendia a lógica da cidade, tinha nome de rua, tesourinha, você tem que ir para o lado de lá para ir para o lado de cá. Então eu achava isso tudo... Mas eu, em muito pouco tempo, me apaixonei pela cidade e vi a cidade como esse conjunto de oportunidades. Eu acho que existe diferentes Brasílias no olhar de quem aqui vive. E do lugar que eu estou, do lugar que eu trabalho, para mim, Brasília é um espaço de conexão, inclusive com a sua vocação do passado, de inovação, de novas ofertas, de criação, de ineditismo, de vanguarda. Brasília permite uma troca muito intensa entre diferentes fazeres culturais em diferentes lugares. Ela te joga muito para isso. Então, Brasília, para mim, é essa terra de novidade, de inovação, de vanguarda, de ineditismo, e que eu espero que continue sendo assim. Uma cidade que se conecta com a sua história, com a centralidade do país, com a centralidade do que vive hoje no país e consiga formar sua identidade a partir dessas características e não de outras características. É isso um pouco. Excelente. A gente, quando iniciou o projeto, né, o Lamparina Cast, a gente conversando, vamos fazer um podcast? A gente começou a amadurecer, só pensamos, vamos fazer, já compramos equipamentos, não sei o quê. Bora, vamos gravar. O que a gente vai gravar? Aí a gente começou a meditar nisso, né? E a gente viu, assim, o tamanho de Brasília, né? Eu sou artista, sou músico, sou diretor audiovisual também. O Fábio Gabriel é mestre em jiu-jitsu, né? Tem um trabalho social muito, muito legal. Então, assim, tantas coisas que impactam muitas pessoas, né? Aqui em Brasília, né? E Brasília, querendo ou não, é a capital do nosso país, né? Então, eu acredito que a identidade de Brasília está sendo formada e a gente está participando disso, né? E eu acredito que daqui a um tempo, essa nossa identidade que está sendo formada vai chegar em outros lugares também. E todas as decisões são tomadas aqui, né? Em caráter nacional, né? Não falando de política, mas é uma coisa, é o povo, né? Tudo, como a gente falou aqui, para fazer cultura tem que ter, viver da cultura e tudo tem que ter políticas públicas para isso. Não adianta só simplesmente ali, vou pegar meu instrumento, tocar ali, ou senão receber um patrocínio, fazer um show e ficar com o cachê e ir embora, né? Exatamente. E eu acho que assim, Brasília agora está vivendo um momento complexo, porque embora ela tenha uma forte identidade política, né, essa coisa toda da polarização, e eu não sou daqueles que nega a política, muito pelo contrário, eu acho que a política é um dos quesitos mais importantes civilizatórios. Então, assim, do ponto de vista da construção da humanidade, a política é absolutamente necessária e ela não pode ser criminalizada, ela não pode ser denunciada para um outro lugar, ela tem um segmento social que tem defeito como todos os outros, mas eu acho que em Brasília, em especial, para além disso, nós estamos vivendo uma crise geracional.
Então eu vejo isso em vários setores acontecendo, inclusive na cultura. É uma crise entre aqueles que estão em Brasília há muito tempo, os mais velhos, os mais idosos, que querem congelar a Brasília numa modelagem, e aqueles que querem repetir, inclusive, algo que era feito. Você imagina, antigamente, as cenas culturais de Brasília eram os pelotis. Sim. Se formava público num peloti. Quantas bandas não se formaram ali em frente aos prédios? O Aborto Elétrico tocava em frente ao prédio, um público. Se eu fizer um negócio desse na minha quadra hoje, o meu prefeito e mais 30 senhorinhas fazem um abaixo-assinado para o administrador no mesmo dia. Mas elas vivenciaram isso. Vivenciaram isso. Vivenciaram. E se orgulhavam disso Isso. e vendiam Brasília como vanguarda. Então tem um eixo, evidentemente, de congelamento de certos setores, de não fazer, não inovar, não experimentar. E tem um time que está, inclusive pós-pandemia, querendo usar a cidade, participar da cidade. E todos eles com um alto compromisso socioambiental, sustentável, com diálogo permanente. Ninguém quer sujar a cidade, poluir a cidade, estragar a cidade. Muito pelo contrário, com aspectos de melhoras à cidade, né? A possibilidade de ter adote uma praça, a construção de vários caminhos em que a cidade melhora, até porque o que valoriza a cidade é o uso e não uso. O não uso torna um lugar perigoso, escuro, abandonado. É o uso da cidade que torna a cidade segura, aprazível, moderna, inteligente, enfim, de todas as formas é isso, é o uso da cidade. E eu acho que a gente vive hoje um pouco em vários setores, dessa disputa entre Brasília congelada, como esse patrimônio cultural, e Brasília respeitando essas características, se orgulhando dessas características urbanas, arquitetônicas, verde, estruturais, históricas, como um ativo para a gastronomia, para a música, para a dança, para o teatro, para o cinema, para games, tudo isso. Então, eu acho que Brasília hoje vive esse momento e saber ter inteligência para combinar esses lugares é o que nos exige na ordem do dia. É isso. Você aqui ficou com mais um episódio do Lamparina Podcast com essa pessoa ilustre aqui, Reinaldo, trazendo percepção de Brasília, dos seus aspectos criativos, né, e sociais. Eu com Vitor Mesquita, você ainda que não segue aí nas nossas plataformas, né? Tanto no YouTube como no Instagram, no Spotify. Não é isso, Vitor? Exatamente. Como a gente falou no início, quem não se inscreveu, se inscreva. Comenta aqui o que você achou desse episódio. É muito importante a gente saber o que você achou. Se você quiser indicar alguém para vir aqui também. Quiser falar suas redes sociais, para o pessoal te encontrar. Eu acho que podem ir para o Festival Coma e para a revista Traços, são os dois ambientes. A página também da FEComércio, que a Câmara de Economia Criativa se organiza a partir do sistema da FEComércio DF, do Observatório de Domínios Criativos, do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Estratégia Sustentável do DF também, que a gente tem um trabalho que a gente pode trazer o time do CODESE aqui também. Então, tem várias redes sociais lá que podem nos achar nesse caminho. E um recado que eu deixo aí, se chegar um portador da Revista Traço, um porta-voz da cultura. Porta-voz da cultura, atende ele com carinho. Ouça ele, vê o que ele tem para falar e contribui para ele. Você sabe que você contribuindo para ele, você pode mudar a vida desta pessoa aqui. Perfeito? Um abraço para todos e mais uma vez satisfação em tê-los aqui em mais um episódio do Lamparina. Valeu.